Você sabe exatamente o que é o Hyundai Creta na versão N-Line? Estamos falando aqui de uma versão verdadeiramente esportiva, onde essa versão está posicionada na gama do Creta. Pois bem, tudo isso, além de outras coisas, eu vou responder agora nesse vídeo para vocês. A Hyundai em outros mercados que não o Brasil tem aí uma linha de carros mais esportivos, inclusive com modificações mecânicas. Essa linha aí é conhecida pela letra N. É exatamente como acontece, por exemplo, com a Toyota também em outros mercados. Os carros mais esportivos pertencem à linha GR. Só que o Hyundai Creta na versão N-Line, pessoal, não é exatamente essa linha de carros esportivos. O que ele tem aqui é um visual, sim, mais esportivo, com suaves mudanças mecânicas. Mas basicamente esse Hyundai Creta seria, por assim dizer, uma versão topo de linha com o motor 1.0 litro turbo com essas modificações visuais. Portanto, ele não é um legítimo esportivo como muita gente pensa. Então, onde fica aqui a versão N-Line do Creta? A gente sabe que existe uma versão topo de linha do Creta, que é a Ultimate. Essa versão, ela vem equipada com um motor 2.0 aspirado 16 válvulas. O Creta N-Line está logo abaixo dessa versão. Ele passa a ser a versão topo de linha com motor 1.0 turbo. E ele está logo acima, por exemplo, da versão Platinum, que inclusive nós já mostramos matéria completa de avaliação aqui no canal. E por falar em matéria no canal, olha só, também fizemos um vídeo onde a gente mostrou todas as diferenças que existem entre essa versão aqui do Creta N-Line com a versão Ultimate. Mostramos todas as diferenças de equipamentos e acabamentos. Então é importante também dar uma olhada ali, porque aí você já sabe muito bem como é o posicionamento dessa versão. Falando em estilo, vamos ver o que muda aqui. Começando pelo teto, vocês estão vendo aqui que ele é pintado em preto piano, tem a anteninha ali do tipo tubarão. Essa peça aqui é um plástico com acabamento fosco, roda, aro 17 polegadas, também com esse tom cinza. A gente tem aqui na lateral este acabamento aqui na parte de baixo também pintado em preto piano. O espelho lateral, aqui também pintado em preto piano acompanhando o teto. Aqui na frente a gente vê essa grade que é bem diferente das outras versões, inclusive com esse detalhe aqui superior, cortado aqui na cor da carroceria do carro. E a gente também tem o para-choque com visual próprio aí da versão N-Line. Falando em equipamentos, temos aqui faróis iluminados em LED, assim como na versão topo de linha Ultimate. Outra coisa, câmera 360 graus. Tem câmera aqui na frente, tem câmera aqui nos espelhos laterais e uma lá atrás. Além da imagem de manobra 360, também projeta a imagem do ponto cego quando você dá pisca, é muito legal isso. E outra coisa, câmera ali na frente para o sistema de assistência à condução, alerta de colisão frontal com frenagem de emergência e sistema de permanência de faixa. Mas essa versão ela não tem aquele radar que vai lá embaixo, que a gente vê na versão Ultimate, que faz aí a função de controle de cruzeiro adaptativo. Aqui atrás, falando de estilo, a gente já começa vendo um para-choque bem mais desenhado, né? E o escapamento tem aí a dupla saída, mas atenção, é um cano só que vem do abafador com duas saídas para complementar o estilo. Ainda falando de estilo, a lanterna aqui é iluminada em LED, mas essa daqui tem um LED um pouco mais largo, a mesma coisa que acontece aí na versão Ultimate. E além da lanterna, você também tem a luz de freio em LED. Por quê? A luz de ré e a luz de pisca são incandescentes convencionais. O motor aqui é o que a gente já conhece de praticamente todas as outras versões do Creta. Motor 1.0, 3 cilindros, turbo, sistema de injeção direto de combustível, né? O motor TGDI. Esse motor aí conta com potência máxima de 120 cavalos e o torque máximo de 17,5 kgfm. E esse motor está associado aí a uma transmissão automática de 6 marchas. Lembrando que esse carro aqui é tração somente nas rodas dianteiras. Alguns detalhes importantes. O carro vem com direção com sistema de assistência elétrica, que não rouba a potência mecânica do motor e ajuda na economia de combustível. E ainda falando de economia de combustível, olha só, a bateria aqui é do tipo AGM. Por que esse carro está equipado aí com um sistema de start-stop, que quando você para momentaneamente no trânsito, ele desliga o motor para economizar combustível e também reduzir emissões. Porta-malas, que tem botão aqui na tampa para você abrir,
tem acionamento manual. Aqui a gente tem um bom espaço, são 422 litros VDA. A gente também observa aquele ganchinho ali na lateral para pendurar sacolinhas e desse lado aqui, iluminação do compartimento. Também tem esses espaços aqui do lado que são bons para você colocar aquelas coisas pequenas que não podem ficar rolando no compartimento. E olha só, essa tampa aqui, para você acessar o step, vocês estão vendo, tem uma espécie de travinha ali no canto, para quando você passa em lombada ela não ficar batendo. E aí na hora que você vai fazer o acesso ao step, tem essa posição que você coloca a tampa para ficar mais fácil para acessar aí o compartimento. O step não é integral, é daquele fininho, mas o detalhe aqui é que vocês estão vendo que a tampa em relação ao step tem um espaço adicional. Para quê? Para quando você for colocar o pneu furado aqui dentro, não ter aquele problema do pneu ficar desnivelado, até mesmo ocupando espaço de bagagem. Então isso foi bem pensado, mas que a Hyundai poderia ter colocado um step integral? Poderia. Aqui por dentro também tem modificação no estilo, olha só. Todo o interior é escurecido, a porta, por exemplo, painel aqui segue todo um tom, tem alguns detalhes em preto piano. O banco também é escurecido, com costura em vermelho e micro perfurado. Tem também aqui a alavanca de câmbio que é diferente, com couro micro perfurado. O volante que tem desenho próprio, forrado em couro micro perfurado. A gente também tem aqui nesse carro o teto solar panorâmico e vocês estão vendo que o acabamento do teto também é escurecido. Tudo isso exclusivo da versão N-Line. Equipamentos legais que a gente tem aqui dentro, começando pelo banco do motorista, que tem ventilação em 3 níveis diferentes. Freio de estacionamento elétrico com a função auto-hold. Aqui nós temos os modos de condução, inclusive são 3 modos distintos. Além disso, carregador de celular por indução, várias tomadas de conexão ali, ar-condicionado digital e automático de simples zona e a central multimídia, que tem essa tela bem grande e olha que legal, mapa de GPS embarcado que não depende de sinal de celular. Aqui atrás um bom padrão de conforto. Com os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para mim, do meu joelho ao encosto do banco, 5 dedos. Eu também encontro aqui atrás alça de segurança no teto, ganchinho aqui para cabide e até mesmo iluminação que serve para leitura. Tem mais coisa. Saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro, esse porta-objetos que é ideal para você colocar o seu smartphone e já conectar ele aqui nessa porta USB de carregamento. E para fechar, além do teto panorâmico, nas portas existe um espaço ali para você colocar garrafa ou lata e mais alguns outros objetos. Então é um carro bem desenhado aqui atrás. Na hora de guardar as coisas, aqui na porta, esse espaço é bom para colocar lata ou garrafa e tem espaço adicional para colocar mais coisas. Até mesmo aqui na maçaneta, que não é um porta-objetos, mas serve como porque a parte de baixo é fechada. E de porta-luvas? A gente sabe que a maioria dos carros, quando você abre a tampa, bate na perna. E esse aqui, vamos ver? Olha só, por muito pouco não bate, mas ainda assim fica próximo. De toda forma a gente tem um acesso legal, um bom compartimento e dependendo de como você vai colocar a perna, dá para abrir a tampa sem bater na sua perna. Antes da gente dirigir, ó, chave presencial, partida por botão. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que apesar de ter aqui os 2 porta-latas que servem inclusive para você colocar aqui um smartphone, se eu colocar a chave aqui, olha, vocês estão vendo o barulho? Por quê? Não tem aquela partezinha de borracha embaixo que ajuda a reduzir ruído quando você coloca chave, chaveiro, moedas aqui, né? Infelizmente. À frente da alavanca de câmbio a gente tem aí o carregador de celular por indução, que é um negócio muito legal, além de várias tomadas ali para carregar o carro. E tem aqui o descansa-braço, com um porta-objetos bem legal aqui na parte inferior. Quero chamar a atenção aqui, pessoal, para o parasol, porque olha só, ele tem um espelho bem grande e você tem uma luzinha aqui. Agora olha que legal, quando você fecha aqui o parasol, automaticamente o interruptor está de uma forma que ele já apaga a luz. Foi bem pensado, né? Para nossa manobra aqui, lembrando que esse carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Só quando a gente engata ré, uma das coisas legais é justamente o sistema de câmera 360, né? Você tem aí, ó, câmera traseira, linha de guia dinâmica e a imagem 360 graus. Agora olha só, apertou aqui na tela, você consegue dar um zoom na imagem 360 graus ou deixar com menos zoom. Vamos dar aqui um zoom. Você também pode escolher outras imagens, né? Então você tem essa aqui que seria a parte traseira ampliada, também com a linha de guia. Você tem essa outra que mostra as rodas. E aí quando você muda a posição do drive do carro, né, ele muda a condição de câmbio. Então vamos fazer aqui primeiro, usando essa imagem, que é a mais completa, que mostra inclusive, ó, aquela linhazinha amarela ali,
por onde a frente do carro vai passar. Então você tem a parte traseira e onde está passando a dianteira. Assim, se você tiver algum obstáculo, ele está fora daquela faixa amarela, você não vai ter problema. E aí, ó, câmera de ré, você tá vendo que tem uma boa resolução aqui, né? Vamos ver se os sensores funcionam bem? Vamos lá? Olha. Não só funcionam bem, como ele também destaca aqui atrás. E quando você põe para frente, aí você tem as imagens dianteiras. Aqui, ó, linha de guia. Aqui você tem a grande angular para ver se algum carro está se aproximando de você aí pela via, dá para ver muito bem. E também, aqui, ó, mostrando as rodas dianteiras. Então, o sistema de câmeras desse carro aqui na ajuda no estacionamento é muito legal. Vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Inclusive eu vou usar essa câmera dianteira que mostra aqui na parte amarela justamente a posição dos pneus. Só que tem um detalhe, hein? Baixa velocidade, porque se você passar de 10 por hora, ele vai apagar essa câmera dianteira. Então vamos em baixa velocidade só para alinhar com os tachões e depois a gente acelera um pouquinho mais aí para ver o conforto. Olha só. Olha que legalzinho ali, ó. Dá pra ver direitinho onde o pneu tá passando, né? Mas aí se acelerou, já era. Como é que é o isolamento acústico? Bom, e a suspensão, ela tende a ser um pouco mais macia, até pela altura do pneu aqui do carro. Então a gente pode dizer que em matéria de acabamento, quando a gente olha a categoria desse produto, e também em maciez de suspensão, eu vou avaliar o Creta N-Line como um conjunto muito legal. Vamos ver aqui na lombada como é que fica. 30 por hora na primeira lombada. Vamos ver. Primeira lombada passou fácil. Vocês perceberam? Não teve barulho nenhum aqui dentro, né? Não balançou nada lá atrás. Vamos ver agora a segunda lombada aqui a 30 por hora. Acertando aqui a velocidade. E olha, passou bem também. Eu só talvez senti um pouquinho de fim de curso. Vamos ver agora o piso desnivelado, a terceira e a quarta lombada. Mas até agora o carro está indo muito bem. Piso desnivelado. Muito bom acabamento. Lombada 30. Passou sem bater nem raspar. E agora a quarta e última lombada. Até agora está indo muito bem o modelo. A última, totalmente aprovado aí em matéria de conforto, acabamento e até mesmo superação de obstáculos. E como esse carro tem as câmeras, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente arruma o carro com a guia, né? Então a gente tem a guia ali do lado esquerdo, você está vendo aqui o limite do concreto com a pista. Então o que a gente faz aqui, ó? A gente põe o pneu dianteiro e traseiro no limite do concreto ali, de onde começa a guia. Essa é a medição que a gente usa para todos os carros. E aí a gente para aqui no nosso ponto de referência da manobra de fim de rua. Inclusive aqui, ó, vou colocar até a grande angular dianteira para vocês verem, ó. Aqui é a imagem de saída que a gente tem. E aqui a gente tem a imagem com as rodas. Então nesse carro aqui, ó, a gente consegue ver exatamente para alinhar com a guia. Isso é muito útil quando você está fazendo uma manobra de estacionamento e não quer arranhar as rodas, mas não quer deixar o carro muito longe, por exemplo, da guia. Aproveitar também e mostrar mais duas funções que essa câmera tem. A gente está com o carro engatado em drive, mas olha só, mesmo com o carro engatado em drive, você também tem aqui uma imagem traseira do veículo. Olha que legal, para quando você está fazendo as manobras ver o que tem atrás, né? Mas vamos lá, passar aqui para a câmera da frente. Chegar aqui no nosso ponto de referência, essa imagem 360 é muito legal para ver tudo que está acontecendo. Ó. Virou todo o volante, uma volta e meia. Assistência elétrica, um volante bem leve. Muito legal poder ver tudo que a gente faz aqui, né? Aí, ó. Sensor de estacionamento dianteiro já entrou. Vamos voltar o carro um pouquinho para desencostar o pneu da guia. Inclusive aqui, a gente consegue ver aqui, ó, usando essa imagem aqui, ó, as rodas ali na guia. Você pode ver que ela não está encostada, né? A hora que a gente engata a ré, ele põe as rodas traseiras. E vamos concluir aqui a manobra. O sistema de câmera é fantástico desse carro. E aqui ele terminou, vamos até engatar o carro aqui para frente para vocês poderem ver a imagem dianteira. Um pouquinho deslocado para a esquerda da rua, não no centro, mas para a esquerda. Então ele não ocupa um espaço assim tão pequeno. Mas o legal é o sistema de câmeras, que vocês viram que a gente consegue ver tudo o que está acontecendo, escolher diversos ângulos aqui, em várias situações, e isso faz
toda a diferença em favor do Creta N-Line. Hora da gente fazer o nosso teste de aceleração de 0 a 100. Para isso, eu vou passar o carro aqui para o modo Sport, colocar o câmbio em Sport também, desligar o ar-condicionado e desligar aqui o controle de estabilidade. E vamos fazer aqui a nossa largadinha estolada justamente para ver o máximo possível. Então vamos estolar o carro aqui, pisando tudo. Chega no 80. Conseguimos 0 a 100 de 11,8 segundos. Agora, modo normal, inclusive com o ar-condicionado ligado e o programa de estabilidade na posição normal também, né? Vamos lá, vamos estolar e sair. Estolando e saindo. Chega no 80. ,74 segundos. Não mudou praticamente nada para o modo Sport, aliás, fez um pouco menos. Diferencial do Hyundai Creta, também aqui nessa versão N-Line, é o ponto cego. Por quê? Quando você dá seta para o lado esquerdo, olha só, no painel à frente do motorista, aparece a imagem do lado esquerdo. Deu seta para o lado direito, aparece a imagem do lado direito. Então você pode usar ou essa imagem que está à frente do motorista, ou os espelhos laterais sem desvio de atenção. E esse é um tremendo diferencial do Hyundai Creta. Retomada de velocidade, subida, ar-condicionado ligado. Vamos reduzir aqui para 60 por hora e vamos pisar tudo, ó, 60 pisando. Boa resposta do câmbio. Chegando a 100. 110. 120. Como a gente viu, não é ruim para um motor 1.0 turbo. Esse carro também tem aqui o sistema de permanência de faixa. Primeiro é o default do carro, né? Independente de se apertar qualquer coisa, ele mostra que está ativo com aquele íconezinho verde na parte superior, canto esquerdo ali do painel. Se você começar a sair da faixa, olha o que ele vai fazer. Ó. Vou forçar para fora da faixa. Olha lá. Ele traz o carro para dentro da faixa, mas ele não centraliza. Ó. Ele apenas traz o carro para dentro da faixa. Aí o carro meio que fica batendo aí na faixa. Mas ele tem aí o centralizador, que aí você aperta esse botão no volante, aparece o íconezinho do volante verde e aí ó, o carro fica centralizado na faixa. Ó. Qualquer mudança que você tenta fazer no volante, o que ele faz? Ele já busca a centralização do carro. Então são dois sistemas, um que te avisa independente de estar centralizado e o outro que vai manter no centro da faixa. Acaba sendo muito mais prático para longas viagens, né? Pessoal, só lembrando que esse carro aqui tem o controle de cruzeiro convencional, que você consegue setar a velocidade, ele vai manter o carro na velocidade, mas não é aquele adaptativo, né? Então, se você tiver um veículo à sua frente, você vai ter que frear, ele vai desarmar o controle de cruzeiro e depois você vai rearmar aqui o controle de cruzeiro. Então, lembrando, é apenas o controle de cruzeiro convencional porque não tem radar, o que acontece lá no Ultimate, que aí tem o radar e tem o controle de cruzeiro adaptativo. Bora fazer um teste de consumo compreensivo aqui com o Hyundai Creta N-Line, abastecido com etanol. Bom, pessoal, o computador de bordo está mostrando aí uma média de 8,3 km por litro, 117 km rodados. O que eu vou fazer agora aqui é resetar essa informação e vamos fazer uma viagem puramente de rodovia, ar-condicionado ligado, de aproximadamente 125 km em estrada. Vamos ver como é que fica a média desse carro. Lembrando que com os modos de condução que a gente tem aqui, eu vou usar justamente o modo Eco, que é o mais eficiente. O Creta N-Line tem uma espécie de retrovisor virtual. Como é que funciona isso? Bom, a gente tem as câmeras 360. Mesmo dirigindo na estrada, se apertar aqui o botão, ele coloca a imagem traseira do carro. Funciona exatamente como um espelho de retrovisor ampliado, né? Aliás, ele tem um campo visual maior. Mas olha só, você ainda consegue apertar aqui e ter não só a imagem atrás do carro, mas também a imagem em 360 graus. Isso acaba ajudando bastante no dia a dia, até porque você tem ali uma noção de faixa e aproximação dos outros veículos de forma mais completa, até mesmo do que o próprio espelho retrovisor interno do carro. E chegando aqui no nosso destino, quase 127 km depois, 9 km por litro a média. Inclusive o carro até entrou aqui na reserva, né?
Quando a gente vê o acumulado lá de 243 km, 8,7 km por litro. Então a gente consegue ver que o carro tem um bom desempenho na estrada, mas ele não é muito econômico aí no etanol. E aqui a gente já vai chegando nos finalmente do nosso vídeo, mas antes de qualquer consideração, o preço do carro. Pois bem, em novembro de 2022, preço público sugerido aí na casa de R$ 169 mil. Bom, considerando esse preço, quais as considerações que a gente pode tirar disso? Então vamos começar por aquilo que pesa a favor do Creta N-Line. Para começar, não existe aí um concorrente direto, afinal de contas, nós temos um Hyundai Creta aqui com um visual diferenciado e nenhum concorrente oferece isso. O modelo também tem, por exemplo, 5 anos de garantia, o que acaba sendo um diferencial nessa categoria. Não podemos esquecer que esse carro tem aí a plataforma BlueLink, o carro é conectado onde você consegue interagir com uma série de coisas no veículo usando um smartphone. Aliás, recomendo que vocês deem uma olhada no nosso vídeo, foi feito relativamente recente, mostrando todas as possibilidades que você tem de utilização aí do sistema BlueLink. Outra coisa muito legal nesse carro também é o bom acabamento interno. A gente viu que o espaço traseiro dele é bem interessante e até mesmo a suspensão saiu muito bem aí nas questões de lombadas e tachões. E o que pesa contra o Hyundai Creta na versão N-Line? Primeiro, a questão do desempenho. A gente viu aqui que não empolga tanto assim. Outro detalhe, não tem o controle de cruzeiro adaptativo. Nessa faixa de preço, seria um equipamento muito bem-vindo. E por fim, o próprio preço pesa contra ele. Por quê? Se a gente considerar o preço dele, pessoal, o Volkswagen T-Cross Highline com motor bem mais potente custa mais barato. Se a gente pegar aí o Chevrolet Tracker 1.2 na versão topo de linha, também custa mais barato. E até mesmo o Renegade S, que é um carro com um sistema AWD de tração, está próximo desse preço, ainda que ele esteja acima. Então o preço desse carro é um pouquinho salgado. Agora, se você gostou aqui do Hyundai Creta na versão N-Line, eu já tenho uma dica para você. Procura aí as concessionárias Hyundai HMB do Grupo Andretta. São várias unidades espalhadas pelo interior do estado de São Paulo. E lá, eu garanto para você, além de ter o carro à pronta entrega, você também vai fazer o melhor negócio e ter o melhor atendimento. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.